Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal MMC Investidor. No vídeo de hoje eu falarei aqui de um investimento que eu fiz aqui faz uns 2 meses atrás, então vou falar aqui para vocês que investimento foi esse. Basicamente foi um fundo imobiliário que eu comprei e eu quero mostrar aqui para vocês aqui se valeu a pena, se não valeu, quais foram os critérios que eu utilizei aqui para estar comprando esse fundo. Então o vídeo de hoje será sobre isso. Então, antes de mais nada, eu já peço a inscrição de vocês aí no canal, que deixe seu like, seu comentário e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque só assim o YouTube entende que o meu conteúdo aqui é de alguma relevância para a sociedade, então ele próprio acaba divulgando, né, os meus vídeos e aí eu consigo crescer um pouquinho aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Então se inscreva aí que estará me ajudando bastante. Bom, o vídeo de hoje é sobre um fundo imobiliário que eu comprei faz uns 2 meses atrás, que se chama Deva11. Então é um fundo ali da Devante, é um fundo que é de papel. Para você que não sabe o que são fundos imobiliários, basicamente seria o mesmo que você estar adquirindo uma casa, por exemplo, e estar colocando alguém para morar lá, e em troca essa pessoa ou a família paga o aluguel ali todos os meses. Então, basicamente, o fundo imobiliário seria mais ou menos isso, só que daí você pode estar investindo pouco dinheiro. Você pode comprar aí com R$ 50, R$ 100 aí por mês, você vai estar recebendo um aluguel já no mês seguinte. Então, basicamente, o fundo imobiliário é isso. Então, existem dois tipos de fundos imobiliários aí no mercado, que são fundo de papel e fundo de tijolo. Então, o DEVA11 seria um fundo de papel. E o fundo de tijolo seria aquele, explicando para vocês a diferença de um para o outro, o fundo de tijolo, basicamente ele possui lá prédios, possui galpões logísticos, possui empreendimentos, lajes corporativas, entenderam? Então ele aluga essas, digamos assim, peças, o retorno, né, que seria o aluguel desses imóveis, ele repassa para os seus cotistas. E o fundo de papel da mesma forma, só que o fundo de papel pode ser fundo, pode ser fundo mais arriscado, que nem esse DEVA11 que eu comprei, que seria um fundo que compra dívidas. Então, basicamente, você recebe o juro dessas dívidas. Então, o que, que acontece? Que o DEVA11 ele é considerado um fundo high yield, porque o dividendo é alto, mas o risco também é grande. Então, o risco que se tem de comprar o DEVA11, por exemplo, seria o risco maior da inadimplência, porque a maioria de suas dívidas, vamos supor ali que ele recebe, são atrelados ao IPCA, por exemplo. Então, seria um produto de renda fixa, só que é um pouco mais arrojado, vamos dizer assim. Muito de suas dívidas são atrelados ao IPCA, então tem IPCA mais 10, IPCA mais 8, IPCA mais 9, por exemplo. Então, é um bom, considerando a taxa de juros de hoje, por exemplo, que está bem alta e basicamente a nossa inflação também é alta, então seria uma estratégia aí para quem investe nesse tipo de fundo para escapar da inflação, por exemplo. Então ele rende bastante, porém ele tem o risco das empresas não conseguirem pagar. Então ele é um fundo de CRI. É basicamente o fundo de tijolo e o fundo de papel, eles possuem o lastro imobiliário. Então, só que o de papel seria mais atrelado à renda fixa. Então, como ele é um fundo de CRI, eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras o que é CRI. Basicamente, CRI digamos que eu, Matheus, queira comprar um apartamento na planta, por exemplo. Então, eu vou até a construtora e falo o seguinte: quero comprar um apartamento de vocês, porém eu quero pagar em 20 anos. Daí a construtora vai chegar e vai falar para mim: beleza, vamos fazer o negócio. Em troca disso, ela vende esse apartamento para você, só que você vai ter que pagar os juros, né? Porque você vai estar pagando em 20 anos, por exemplo. Só que a construtora precisa terminar a obra, então ela tem os gastos ali com, digamos, com pessoal, com material de construção, com acabamento, pintura e assim por diante, elétrica. Então a empresa tem que desembolsar bastante dinheiro para poder terminar essa obra. Então o que a construtora faz? A construtora vai ao mercado, né? E chega no mercado e fala o seguinte: quero vender esta dívida para vocês. Vocês querem comprar? Em troca, vocês me dão o dinheiro à vista e eu repasso os juros para vocês. Então vocês recebem o juro
né? E em troca disso eu pego o dinheiro à vista, vou lá, termino a obra. O cotista, vamos dizer assim, ou a pessoa que comprou essa dívida, passa a receber os juros daquela dívida que aquele cara fez lá no começo, por exemplo, que seria eu que fui lá comprar esse apartamento. Então, basicamente, esse RI explicando para vocês é mais ou menos isso. Então, tem um cara que vai lá e faz a dívida, né? E essa dívida é repassada para os fundos imobiliários para ele pegar um dinheiro à vista e terminar a obra. Mais ou menos seria essa a explicação mais assim que eu consegui trazer aqui para vocês. Certo, pessoal? Então, basicamente, o gestor de um fundo imobiliário, digamos, quando o fundo foi criado, por exemplo, o DEVA 11, então, basicamente, o gestor de um fundo imobiliário, ele pega o dinheiro quando abre o capital lá na B3, por exemplo, de um fundo imobiliário desses, eles pegam o dinheiro dos cotistas, né? Então, esse gestor vai lá e compra essas dívidas e repassa para os cotistas no mês seguinte os juros destas dívidas. Então, basicamente, se a taxa de juro e a inflação estiver alta, por exemplo, o rendimento desse fundo é grande. Porém, tem um risco muito grande de a empresa ou quem financiou essa dívida, por exemplo, não conseguir pagar. Entenderam? Então, basicamente, o que aconteceu com o fundo DEVA 11 foi isso. Ele não conseguiu, uma empresa lá de Gramado, chamada Gramado Parques, não conseguiu pagar ou honrar o seu compromisso ali mensal de estar pagando essa dívida. Então, o que aconteceu? O mercado derrubou a cotação lá para baixo. Então, eu fiz um estudo aqui, vou explicar o porquê do porquê que eu comprei esse fundo. Basicamente, ele vinha sendo negociado ali na casa dos R$ 100. Vou puxar o gráfico aqui para vocês. Então, já estou no gráfico aqui do DEVA 11, Devante Recebíveis Imobiliários, né? O código de negociação lá na B3 é DEVA 11. Então, hoje, incrivelmente hoje, no dia que eu estou gravando, ele subiu 9%. Então, mais ou menos ali nos 6 meses atrás, ele vinha sendo negociado mais ou menos a R$ 80 e até lá próximo de 100, se a gente pegar aqui o histórico do último ano. Então, ele perdeu muito em cotação. Então, basicamente, eu comprei ele aqui assim, nessa queda aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para 6 meses. Mais ou menos aqui eu acabei comprando ele e ele subiu para R$ 60. Então, aqui eu comprei 20 cotas e quando ele subiu, eu pensei assim, não, agora ele vai subir. Mas daí ele desceu de novo lá para os R$ 50 e eu comprei mais 20 cotas. Só que ele desceu mais ainda. Então aqui eu não fiz nada, eu fiquei só esperando. Daí o que aconteceu? Fundo imobiliário, no dia 8 desse mês, se eu não me engano, ele divulgou que pagaria um dividendo de 85 centavos por cota. Então o mercado viu isso como bons olhos, né? E eu também vi isso. Então, do porquê que eu comprei esse fundo imobiliário foi pelo seguinte: pelos meus estudos que eu fiz aqui, o impacto da inadimplência dessas empresas que não conseguiram honrar com os seus compromissos, no caso da Gramado Parques e mais umas outras empresas ali, seria de em torno de 20%, né, o impacto negativo nesse fundo. Então, com base nisso, se a gente for ver aqui, então se a gente pegasse o rendimento histórico de proventos pagos aqui pelo DEVA 11, vou puxar aqui no histórico para vocês verem, ele vinha pagando em torno de R$ 1,90, 1,10, 1,05, R$ 1,10 aqui no mês 2, 90 centavos aqui no mês de março. Então, basicamente ele vinha pagando bastante. O que eu imaginei assim, que o impacto seria de 20%. Então, basicamente o rendimento seria em torno de 70 centavos. Então, pagando R$ 50 na cota fazia muito sentido. Então, o fundo aqui acabou divulgando aqui no dia 8, que teria a Datacom no dia 8, e ele pagaria os 85 centavos esse mês. Então, basicamente, por causa disso que o fundo começou a subir. Se eu considerar o pagamento aqui de dividendos relacionado ao meu preço médio, foi um rendimento aqui acima de 1,5%, para vocês terem uma ideia. Então, até então, tem se mostrado aqui um bom investimento. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não falarem que eu estou inventando esses números. Eu vou puxar aqui uma foto aqui para vocês verem. Então aqui está mais ou menos o provento que eu recebi esse mês aqui do DEVA 11. Então percebam aqui que eu
eu recebi um provento hoje no dia 15. No dia 15, hoje é o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 15, eu recebi um provento aqui de R$ 34, né, referente às 40 cotas ou 40 papéis, né, de DEVA 11. Então aqui está aqui um print do meu celular aqui para vocês verem aqui que o meu preço médio aqui está em 51,56. Hoje o fundo está sendo negociado aqui na hora que eu tirei esse print aqui em 64,68. Então vou voltar lá para a tela para vocês entenderem que foi um bom investimento. E aqui, se vocês perceberem, aqui no último mês, o fundo teve uma valorização aqui de 22%. Né? Porém, aqui quem comprou aqui assim, por exemplo, né, só com o rendimento desse mês, pode ter um rendimento de praticamente 2%. Então veja que quem comprou aqui está rindo à toa, né? Porque ganhou muito na valorização. Aqui está ganhando R$ 20 em termos de aumento de cota e ganhou praticamente 2% relacionado ao aporte lá dos 44, né? Não foi o meu caso. Eu comprei aqui mais ou menos nesse ponto aqui, no 51,74, seria mais ou menos o meu preço médio, então, mas também seria um bom retorno. Então é mais ou menos era isso que eu quis trazer aqui para vocês sobre um fundo imobiliário aqui DEVA 11, né? Não é recomendação de investimentos nem nada disso, mas é só para vocês entenderem como que funciona, né? Então eu vi como uma oportunidade de estar comprando este fundo pelo motivo que pelo meu conhecimento aqui, pelo estudo que eu fiz, né, a inadimplência do fundo afetaria em 20%. Basicamente, se ele estava pagando R$ 1, ele teria que pagar, ele continuaria pagando 80 centavos. Então, mais ou menos foi o que aconteceu. No mês passado, ele pagou 70 centavos e nesse mês ele pagou 85 centavos, como vocês podem ver aqui. Então, aqui ele pagou os 85 centavos, aqui ele pagou 70 centavos, né, que foi o mês passado, e no outro mês 90, né, e no mês 2 ele pagou o 1,10. Vai continuar pagando no futuro? Não sei, não sabemos. Vou vender essa cota? Não, por enquanto não, porque eu imagino que ele poderá subir mais, no sentido de que se ele continuar pagando 80 centavos e ele custar R$ 70 em cota, significa que mesmo assim ele estará pagando mais de 1%. Então, receber 1% sobre o investimento em fundos imobiliários é um baita de um retorno. Então, eu vejo como uma oportunidade no momento. Não agora, depois que subiu, mas ali na casa dos R$ 50 seria uma boa oportunidade. Eu vislumbrei essa oportunidade porque, no meu entendimento, como a inadimplência, no meu ver, afetaria em 20%, se mais empresas não conseguissem honrar com os seus pagamentos e caísse para 50% ou aumentasse a inadimplência para 50%, mesmo assim ele pagaria 50 centavos, né, por cota. Mesmo para mim faria ainda sentido, porque eu paguei em torno de R$ 50, 51, 52 ali mais precisamente. Então eu receberia esse 1% igual. Então, mas como ele se mostrou aqui, perdeu mais ou menos esses 20%, ele vai continuar pagando entre 70 a 80 centavos. Então, para mim, fez muito sentido. Não tenho porquê, de momento, eu vender essa cota, a não ser que ela subir muito, né? Daí eu posso estar me desfazendo aí de uma parte dela, né, para diminuir o meu risco. Então, mas eu investi aqui pouquinho, são 40 cotas, dá em torno de R$ 2.000. Hoje eu estou ganhando praticamente 500 em termos de valor de cota, né, em valorização de cota, mas o foco aqui principal é receber os proventos ali todos os meses. Então, praticamente, para vocês terem uma ideia, eu recebi um pouco mais de R$ 30 com um único aporte. Então, esses R$ 30, basicamente, eu receberei pelo tempo aí que esse fundo aí perdurar, né, para frente. Pode acontecer de pagar bem menos do que ele pagou esse mês, mas pode acontecer de pagar muito mais lá na frente. Não sabemos nada disso, né? Renda variável, fundo imobiliário também é renda variável, então ele varia na cota, né? Muita gente fala que investir em fundos imobiliários é mais seguro porque não tem muita volatilidade nos seus papéis, né? Mas a gente pode perceber aqui que o DEVA 11 teve bastante volatilidade. Se a gente perceber aqui, olha só isso daqui nos últimos 30 dias. Então ele subiu, desceu, né? Subiu de novo. Então volatilidade aqui ao extremo, né? Para vocês terem uma ideia. Então não é muito o caso. Isso daqui, na verdade, não é
é uma inverdade dizer que fundo imobiliário, né, não tem variação aí muito de cota. Então varia bastante, que nem ações, é renda variável, sobe, desce, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas se a gente comprar na hora certa, pode ser um bom investimento. Tá bom, pessoal? Então no vídeo de hoje era isso que eu quis mostrar aqui para vocês sobre um investimento aí no fundo imobiliário. Basicamente comprei 40 cotas que me renderam R$ 34 aí já no primeiro mês, mais de 1,6% de dividend yield num único mês. Então, para mim foi um baita do investimento. Não, mais uma vez não é recomendação aqui de investimento, mas é só para vocês entenderem o que é um fundo CRI, um fundo high yield, fundo que paga bons dividendos, mas que são muito arriscados, né? Pode-se ver aí pela cotação aí que despencou nos últimos meses. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!